Que bom, né? Graças a Deus, o templo já quase cheio. E eu agradeço a Deus, né, pela vida de cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Irmãos, vamos estar orando, então, para dar início no culto dessa noite. Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai que está nos céus. Pai, estamos com nossos corações gratos ao Senhor por estarmos aqui na Tua casa, com essa responsabilidade de poder estar prestando esse culto ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós e tem nos dado a alegria e esse privilégio de poder estar servindo ao Senhor e, neste momento, como igreja, estarmos prestando esse culto ao Senhor. Pai, agora, Pai, reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor. Por isso, nós nos entregamos nas Tuas santas mãos nesse momento, entregamos nas Tuas santas mãos todo o decorrer desse culto. Que tudo, Pai, que acontecer aqui, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, e que seja na orientação do Senhor. Pai, eu te peço uma bênção na vida de cada um de nós, ouvintes da Tua palavra nessa noite, que nossos corações estejam preparados, iluminados mesmo pelo Espírito Santo do Senhor, para estar recebendo o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. E que também nossos corações estejam preparados também para estar oferecendo com toda a alegria, com todo o desejo do nosso coração, esse culto que só ao Senhor é devido. Entregamos em Tuas santas mãos a vida dos nossos irmãos do grupo de música, e a cada um de nós, Pai, que estamos aqui nessa noite, que estejamos aqui realmente com o único desejo de glorificar e de exaltar o Teu santo nome. Eu te agradeço pela vida de cada um dos Teus servos, que o Senhor já trouxe aqui nessa noite. E aqueles que, porventura, estão de caminho para aqui, o Senhor esteja trazendo-os em paz para dentro de breve. Estamos aqui juntos, louvando ao Teu santo nome. Pai, eu entrego em Tuas santas mãos também, mais uma vez, a vida do pastor Wendel, que estará dentro de breve trazendo a mensagem do Senhor, o recado do Senhor para esta igreja. Que ele esteja também iluminado pelo Espírito Santo do Senhor, com aquele desejo íntimo, Pai, aquele desejo ardente de estar podendo trazer a Tua palavra, para que essa igreja seja edificada mais e mais, para viver nesse mundo uma vida que realmente venha glorificar e exaltar o Teu santo nome. Eu te peço, Pai, toda essa bênção humildemente, com ação de graças, deixa entregue, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, bendito e eterno Salvador, agora e sempre. Amém. Nossos irmãos do grupo de música estão com a afinidade. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez,
Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada. Os irmãos ainda de pé, vamos estar fazendo a leitura do Salmo de número 73. Salmo 73, os versículos 21 a 26, vamos estar fazendo essa leitura em conjunto. Leamos. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me brasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Os irmãos do grupo de música estão com mais um cântico. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, a igreja pode se assentar. O refrão desse corinho, desse cântico, dá vontade, parece que dá vontade de não parar não, né? Continuar. Vem Jesus, né? Vamos estar agora, irmãos, mesmo sentados, fazendo a leitura no livro, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 17, 13 a 17. Vamos estar também fazendo essa leitura em conjunto. Tiago 4, e 13 a 17. Leamos, irmãos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, os jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna.
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Nesse momento, irmãos, nós temos a oportunidade de estar confessando os nossos pecados ao Senhor. E logo em seguida eu vou pedir ao nosso irmão Pedro que esteja quebrando o silêncio com uma oração audível. Senhor, Deus misericordioso, nosso Pai de amor, que privilégio é podermos te chamarmos de Pai, do Senhor estar conosco, o Senhor nos conhecer no nosso íntimo e ainda assim, sendo santo e perfeito, o Senhor nos dá a oportunidade de te conhecer também, ó Pai. Obrigado porque sabemos o quão grande Tu és e o quão pequeno somos, ó Pai. Obrigado porque a partir desse reconhecimento nós podemos reconhecer a Tua graça e a Tua misericórdia em nossas vidas. Somos infinitamente menores do que a Ti e inteiramente fracos e debilitados, miseráveis sem a Tua graça ali na cruz, ó Pai. Obrigada porque, apesar disso, o Senhor nos deu Teu Filho, o Senhor enviou Ele a essa terra para morrer e viver em nosso lugar, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, que são muitas, as quais nós não podemos contar, nossas falhas que ofendem o Teu ser santo, que ofendem a Tua pessoa, que trazem desgraça para o Teu nome e a Tua igreja, ó Pai. Faça-nos, ó Pai, reconhecer isso e reconhecer que Tu mereces todo respeito, toda a glória e toda a honra, ó Pai. Que seja, de fato, um tropeço em nossa vida, que o mal não seja predominante, ó Pai, nos nossos afazeres. Que o Senhor possa reconhecer o nosso coração arrependido, aqueles que se arrependem, que o Senhor possa ver um coração contrito e perdoar-nos, ó Pai. Perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, porque nós estamos de fato, ó Pai, com os nossos joelhos no chão, nossa boca no pó, pedindo perdão a Ti, ó Pai. Que cada pedido de perdão, que cada pessoa arrependida possa estar de fato, ó Pai, reconhecendo o pecado em sua vida. Que cada um aqui possa examinar o seu coração, apesar de hoje não ter a Santa Comunhão, nós estamos diante de Ti e somos imperfeitos e necessitamos estar limpos, ó Pai, diante de Ti. Que cada pessoa examine o seu interior, o seu coração e venha se arrepender para estar oferecendo um culto saudável e um culto bonito a Ti, ó Pai. Que cada irmão aqui possa ver o seu pecado, ver o seu erro, se arrepender e se alegrar, ó Pai, no perdão dado por Ti. Que nós não possamos debilitar toda a nossa vida, nos enfraquecer, ter uma autocomiseração excessiva,
porque o Senhor nos perdoou e o Senhor nos dá a alegria que é a vida, ó Pai. O Senhor nos dá a vida eterna em Ti, principalmente. Que isso no nosso coração esteja aceso, que essa certeza, ó Pai, de salvação e perdão estejam acesas, ó Pai, em nosso coração. Perdoa as nossas falhas. É isso que nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, antes de confessarmos os nossos pecados, nós teríamos um hino, mas agora então nós vamos cantar o hino já, depois que já confessamos os nossos pecados, né? Então vamos estar cantando o hino do número 103, mesmo sentados, que logo em seguida nossos irmãos vão estar continuando com o cantiquinho, mas o hino vão estar cantando aí mesmo sentado. Hino de número 103. Jesus, agora eu pensei quão grande, vai de novo, amor, pois salvação me deste aqui, aceita meu louvor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Jamais descanso conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, Rei do mundo, Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Irmãos, nesse momento, nossos irmãos vão estar dirigindo a igreja mais um cântico, e você estará com a oportunidade de trazer o seu dízimo e sua oferta e colocar aqui no gasofilácio. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Força nada faz.
Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas na defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Oremos, igreja. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem nos dado. Louvamos a Ti, ó Deus, pelas provisões que o Senhor tem disponibilizado a nós, ó Pai. E, ó Deus, parte dessa provisão nós entregamos aqui agora no gasofilaço. E esses recursos, ó Deus, serão administrados sempre, ó Deus, com temor diante de Ti. E sabendo, ó Pai, que o Senhor também está com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos auxiliando, ó Pai, a melhor cuidar desses recursos e direcioná-los, ó Pai, para a Tua obra, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Te louvamos por tudo e te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a continuidade do nosso culto aqui. Abra os nossos corações para a palavra que virá, ó Pai, e que saiamos, ó Deus, alimentados em nosso espírito e, ó Deus, regozijando, ó Pai, da Tua palavra, que é sempre viva e eficaz e, ó Deus, traz alegria aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmão, sempre no horário do dízimo, eu gosto de lembrar que, às vezes, em muitas denominações, os irmãos entregam o dízimo e as ofertas para receber bênção. E nós, quando entregamos o dízimo e as ofertas, é porque nós já recebemos a bênção. Então, é um procedimento de gratidão a Deus, né, por aquilo que o Senhor já fez por nós. Então, sempre tenhamos isso na nossa mente, que esse é o momento. Como o Senhor não exige valores, né, o que interessa para o Senhor não é o valor que nós estamos colocando aqui, mas sim o nosso ato de obediência à sua palavra, né? Pensamos sempre nisso. E que sempre, o que fizermos para o Senhor, né, façamos sempre entendendo que aquele momento ali é realmente, aquele procedimento nosso é para a glória do Senhor. Nós vamos estar agora, então, fazendo a leitura da pergunta de número 136 do Catecismo Maior de Westminster. Nosso irmão vai estar projetando ali. Nós vamos estar juntos, né, lendo a pergunta e também a resposta. Vamos. Quais são os pecados proibidos no 6º mandamento?
Pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. As citações bíblicas, isso é para nós inteirarmos realmente da palavra de Deus. Nesse momento, irmãos, vamos estar passando a palavra para o pastor Wendel para leitura e mensagem da palavra de Deus. Boa noite, meus irmãos. Interessante como o catecismo nos ajuda a entender, né, algumas questões. Por exemplo, quando fala a respeito da proibição a espancamentos. Então, os crentes, por exemplo, nunca devem ser favoráveis ao linchamento, não é? Então, fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo, como a gente vê, às vezes, população tentando agredir uma pessoa, né, por vingar determinada situação. Reparem como que isso também é quebrar o sexto mandamento, não é? Então, a gente sempre aprende um pouquinho mais quando a gente estuda esses temas, né, relacionados aos mandamentos da lei do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu convido, então, os irmãos para abrirem comigo no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler apenas 3 versículos, os versículos 19, 20 e 21. Filipenses capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Sobretudo o versículo 21 é um versículo bastante conhecido, e ele é um versículo central desta passagem, que, na verdade, nós poderíamos até caminhar com ela até o versículo 26. Contudo, eu escolhi fazer este corte em apenas os 3 primeiros versos deste parágrafo, porque ele traz uma provocação muito importante para as nossas vidas, que é pensar a nossa vida à luz da nossa morte. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o Evangelho ele deve moldar a nossa perspectiva, não apenas sobre o que é a vida, mas também sobre o que é a morte. Então, nós estamos aqui diante de uma situação muito interessante que Paulo coloca, e ele diz assim aos irmãos de Filipos e a nós: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tudo que fizemos até aqui nesta noite, com o intuito de engrandecer e adorar o Teu nome. E agora, Senhor, que a Tua palavra está aberta diante de nós para que possamos entender a verdade do Senhor por meio dela, pedimos-te Tua graça para que possamos de fato ser, ó Deus, iluminados pelo Espírito de Jesus Cristo, a fim de que esta verdade do Senhor possa penetrar profundamente os nossos corações e nos levar à reflexão acerca de quem somos, acerca de quem Tu és, acerca do nosso futuro, acerca do nosso presente, para que vivamos uma vida digna do Evangelho do Senhor, preparando-nos para o momento em que nos encontraremos contigo,
sabendo que a nossa vida neste mundo nada é senão glorificar o teu nome e viver para usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Portanto, que o Senhor nos ajude a entendermos este mistério de tua palavra e assim, ó Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, ajustarmos as nossas condutas, a fim de que possamos dignamente demonstrar também ao mundo, testemunhar a tua palavra e dizer a todos que somos crentes no Senhor, para a glória do teu nome. É esta oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nós já sabemos, Paulo estava preso, acorrentado ali a alguns soldados da guarda pretoriana, e Paulo escreve para a igreja de Filipos com o intuito de consolar aqueles irmãos, sobretudo acerca deste momento difícil do seu ministério. Afinal de contas, os irmãos de Filipos estavam pensando, o nosso maior missionário foi preso. O evangelho agora vai sofrer um baque muito forte e muito provavelmente nós teremos uma perda na pregação do evangelho. Paulo escreve para dizer a esses irmãos que isto não é verdade, que eles não deveriam se preocupar com a inimizade do mundo em relação ao evangelho, porque o evangelho prosperaria, inclusive por meio da boca daqueles que pregavam o evangelho por inveja. Paulo está dizendo, olha, não se importem, porque Cristo está sendo pregado e isto é o que importa. Não se importem se as pessoas estão pregando por inveja, porfia, contenda, porque elas querem, na verdade, competir comigo. O que importa é que Cristo está sendo pregado e, nesse sentido, o evangelho está se expandindo, cumprindo aquela palavra de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a palavra, contra o avanço do evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo escreve esta carta com este objetivo para dizer, irmãos, ao invés de vocês ficarem tristes pela minha prisão, vocês, na verdade, devem continuar alegres, sabendo que Deus ele promove as circunstâncias para que nós tenhamos oportunidade de pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou preso, por exemplo, acorrentado a estes soldados, mas Deus está permitindo que eu pregue a palavra para esses soldados. Cada soldado que está acorrentado a mim é alguém para quem eu estou pregando o evangelho. Então, Deus tem usado as minhas cadeias, a minha prisão, para que o evangelho se expanda, para que a verdade cresça e para que a igreja continue sendo edificada. Então, não fiquem entristecidos e não considerem este momento de sofrimento um momento final da igreja cristã. Pelo contrário, este é o início de um grande projeto que Deus está fazendo no meio de vocês. Deus está usando circunstâncias que aparentemente são desfavoráveis para fazer crescer o evangelho em lugares que talvez nunca haveria oportunidade. Afinal de contas, como alguém poderia pregar o evangelho aos guardas pretorianos, ao imperador, aos chefes do imperador, se não fosse alguém que pudesse ser levado diante deles preso e que já tivesse o seu coração convertido? Deus está colocando Paulo, então, no centro de um lugar que talvez nenhuma outra pessoa pudesse acessar. Paulo quer dizer, irmãos, continuem firmes, orem pela pregação do evangelho, pelo avanço do evangelho, creiam que a palavra de Deus ela é poderosa para trazer conversão aos corações. Então, no versículo 19, ele diz, porque eu estou certo, irmãos, eu tenho certeza de que isto mesmo, ou seja, o que é isto que ele está dizendo? Aquilo que ele disse no verso anterior. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, ele diz, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Eu estou alegre. E porque eu estou certo de que a minha alegria ela vem exatamente motivada pelas orações de vocês, pela vossa súplica, e também pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me acompanha, que traz ao meu coração o verdadeiro consolo, o verdadeiro alívio. Eu tenho certeza que o apoio da igreja nas orações, que a provisão do Espírito de Cristo na minha vida, isto me redundará em libertação. A primeira afirmação do apóstolo, portanto, é de que o sofrimento, meus irmãos, quando ele é à luz do Evangelho, visto à luz do Evangelho, ele nunca é vão.
O nosso sofrimento nunca será à toa quando visto à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes, Deus nos faz sofrer. Às vezes, nós passamos por situações na vida que dificilmente nós conseguimos até descrever, porque elas doem, se não em nós, naquelas pessoas com quem nós convivemos. São diversas as experiências, e certamente se nós fôssemos abrir aqui para que os irmãos testemunhassem dos seus sofrimentos, nós teríamos aqui um livro, talvez inesgotável, de histórias, de situações, de relatos, e muitos de nós choraríamos por saber dos sofrimentos que nós todos, os nossos irmãos, têm passado, já passaram, e daqueles irmãos que talvez nós não conheçamos, mas que estão também sofrendo pelo mundo fora. A grande questão que Paulo coloca é que o sofrimento ele só faz sentido quando visto à luz do Evangelho, à luz da graça do Senhor. O nosso sofrimento ele só faz sentido, ele só resultará em libertação, e daqui a pouco eu explicarei a respeito disso, se de fato ele for vivido à luz do Evangelho do Senhor. Sei que isso me resultará em libertação, diz Paulo. Aqui, meus irmãos, há uma possível interpretação de que não necessariamente Paulo está falando aqui de uma libertação da cadeia ou de uma liberdade física. É óbvio que Paulo desejava, sim, ser liberto também da prisão. E, obviamente, a igreja de Filipos também desejava isto. Imagine um de nós, talvez o pastor da igreja, ser preso por ter pregado o Evangelho, por ter anunciado uma verdade, e ser preso por esta razão. É óbvio que a igreja entraria num processo de sofrimento pela vida desse irmão, a igreja passaria a orar pela vida desse irmão, e a igreja, claro, passaria também a clamar a Deus pelo dia em que este irmão fosse libertado. Então, nós podemos pensar, sim, de que Paulo está falando aqui também do aspecto físico, da libertação física. Mas é interessante que a palavra que ele utiliza aqui, a palavra libertação, ela tem mais a ver com a redenção espiritual, com a redenção final, do que propriamente com uma liberdade física. O que Paulo está querendo dizer é que, ainda que ele permanecesse preso fisicamente, ele não estava preso espiritualmente. Ainda que ele fosse morto pelas mãos da guarda pretoriana, a mando do imperador, ele não morreria para sempre. Ele poderia até morrer fisicamente, mas ele tinha certeza de que a sua morte não era uma morte que redundaria num final da sua existência. Muito pelo contrário, como nós veremos adiante, Paulo vai afirmar que, na verdade, a sua morte seria vida até mesmo para o próprio Evangelho. Como afirmaram os nossos reformadores, logo após a prisão de John Huss, cada vez que uma gota de sangue de um cristão cai no chão, dali brotam muitos e muitos testemunhos de vida santa do Evangelho do Senhor. À medida que os nossos irmãos eram perseguidos e mortos, o Evangelho crescia ainda muito mais. Provavelmente Paulo, então, está pensando que, se Deus não permitisse que ele fosse liberto da prisão, certamente Deus haveria de usar a sua prisão para libertar o próprio Evangelho da prisão ideológica da sua época. O mundo seria redimido, as pessoas ouviriam falar do Evangelho. O testemunho do apóstolo Paulo na sua vida e na sua morte se tornaria, sim, a chama para o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Jó, capítulo 13, no verso 16, nós lemos o seguinte: também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. E ele segue no 17: atentai para as minhas razões, e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Interpela-me, e te responderei, ou deixa-me falar,
e tu me responderás. Aqui nós vemos o testemunho de um homem de Deus, que mesmo tendo passado por toda a aflição que passou, ele mostra que, na verdade, a única esperança dele era a esperança de ser justificado pelo Senhor. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, que escreve agora dizendo, olha, mesmo estando preso, eu tenho absoluta convicção de que a minha prisão, na verdade, ela resultará na libertação do Evangelho de Cristo. Cristo será pregado no mundo a partir do meu sofrimento. Portanto, os cristãos devem entender que todas as vezes que eles passam por sofrimentos neste mundo, na verdade, são formas de Deus usar o nosso sofrimento para que nós possamos testemunhar do Evangelho do Senhor. O pastor John Piper, num texto que eu já citei aqui algumas vezes para os irmãos, Não Desperdice o Seu Câncer, ele escreve que muitas vezes Deus pode, como foi o caso dele, colocar uma pessoa num hospital, numa situação delicada de saúde, para que Deus aproveite o tempo de internação daquela pessoa, para que ela possa ter a oportunidade de pregar o Evangelho àqueles que estão ali. Deus pode nos usar de diversas maneiras, meus irmãos. E, às vezes, alguns dos nossos irmãos vão para os hospitais para pregar o Evangelho. Às vezes, nós, pastores, visitamos os nossos irmãos nos hospitais e, quando nós chegamos, nós ouvimos relatos dos enfermeiros, do pessoal da limpeza, dos próprios médicos, dizendo, olha, aquele fulano ali, vou dizer uma coisa, é crente mesmo. Ele, inclusive, orou até pela minha família. Eu tive o privilégio de participar, quando era seminarista, de um projeto que foi liderado pela igreja coreana, lá de São Paulo, no Hospital do Servidor Público, lá de São Paulo, né? E nós ficamos 10 meses indo ao Hospital do Servidor Público, toda semana, eu e um colega querido, o pastor Guilherme Alcântara, a gente ia sempre nesse hospital e pregava nas diversas alas do hospital. O Hospital do Servidor Público de São Paulo são 16 andares. Então, é muito grande, é gigantesco. E nós tínhamos um projeto chamado 7 Minutos com Deus. E era 7 minutos mesmo. É até uma cena engraçada, depois eu conto para vocês com mais detalhes, né? Os coreanos, quando foram examinar a gente, eles colocaram um reloginho assim, e a gente tinha que pregar exatamente 7 minutos. Quando passava, ele, pim, acabou. Né? Os coreanos são muito certinhos, né? Então, nós fomos aprovados nesse projeto e fomos e participávamos desse trabalho que nos foi assim extremamente enriquecedor. Víamos cenas das mais angustiantes que os irmãos podem perceber. Aqueles que trabalham em hospital, né, que lidam com saúde, têm uma ideia. Mas você entrar, por exemplo, numa ala de queimados e você vê crianças pequenininhas queimadas ali naquela tampada, né, porque elas têm que ficar dentro de uma estufa ali, porque não pode ter contato, e, às vezes, só a pele. E os pais chorando ali ao lado, e você tem que trazer uma palavra de consolo. E, às vezes, a gente falava, o que nós vamos falar para essa pessoa? Né? O que eu posso falar para essa pessoa? Às vezes, pessoas em estado terminal, às vezes, vai ao hospital. Vocês sabem o que é um hospital. E nós íamos ali nesse lugar. E eu comentava com esse meu colega, e ele também comentava comigo, que era um dos dias mais recompensadores da nossa semana. Era uma quinta-feira, inclusive, né, o dia que a gente ia lá. Se não me falha a memória, né, porque minha memória não é confiável de nada. Né? Mas, se não me engano, era uma quinta-feira. E nós íamos ali, e eu me lembro que era um dia assim, que às vezes eu chegava em casa, comentava com a Fernandinha, né, e chegava assim, com aquele sentimento duplo, chorando, às vezes, pelas situações, pelas narrativas, mas, ao mesmo tempo, consolado. Porque nós víamos também, por outro lado, pessoas que estavam num sofrimento extremo e que não reclamavam nem 10% do que eu, por exemplo, reclamava das situações pelas quais eu estava passando. Então, eu pensava, meu Deus do céu, que ingratidão da minha parte, porque eu olho para estas pessoas e elas perderam tudo. Gente que, às vezes, perdia tudo mesmo.
gente que, pobre, coitados, não tinham de onde tirar os seus recursos e estavam ali, sofrendo, pedindo ajuda, contando com a ajuda de pessoas. E nós não tínhamos mesmo nada, muita coisa, mas estávamos bem, tínhamos saúde, tínhamos um lugar para morar, tínhamos uma casa. Então nós pensávamos como é o nosso coração ingrato. E eu via, meus irmãos, ali o quanto Deus promove a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho, de anunciarmos o Evangelho. Então, isso serve até para o nosso consolo. Eu não sei como será o nosso amanhã. Eu não sei onde nós estaremos amanhã. Mas, se for o caso de você passar por um sofrimento deste tipo e precisar, por exemplo, ficar internado num hospital, lembre-se de que Deus pode estar desejando que você seja testemunha dele ali no hospital. Evite, portanto, murmurar, evite, portanto, dar mau testemunho do Evangelho. Se nós formos presos em algum momento por causa do Evangelho de Cristo, não sofrendo como ladrão, como diz Paulo, mas como pregador do Evangelho, que Deus nos dê graça para, assim como os nossos irmãos missionários por aí no mundo, que alguns deles são presos mesmo, como Paulo foi, que Deus nos dê graça para que também saibamos aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho. O que Paulo está ensinando aqui, então, é que o sofrimento pelo qual ele estava passando não era em vão, porque ele estava vendo esse sofrimento à luz do Evangelho. Paulo confiava que Deus estava utilizando a sua vida até mesmo dentro da prisão. E Paulo sabia que até mesmo as más intenções dos outros em relação a ele estavam contribuindo para o Evangelho. Estavam contribuindo para o Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu sei que mesmo estes que têm pregado por pretexto, por inveja, por concorrência, eles estão pregando Cristo, então, para mim, isto é o que importa. Não se importem com as más intenções deles, porque Deus está usando tudo isso para o bem do Evangelho. Como ele mesmo escreveu lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então, meus queridos irmãos, num primeiro momento eu quero encorajá-los, encorajar-nos, a mim também, para que nós aprendamos a enfrentar o sofrimento com os olhos da fé, sabendo que nós não estamos sozinhos nesta batalha, sabendo que na nossa luta diária dos nossos sofrimentos, sejam eles quais forem, sejam eles financeiros, sejam eles de saúde, sejam eles relacionais, seja qual for o sofrimento, que você aprenda a pensar o sofrimento à luz do Evangelho de Cristo, sabendo que o sofrimento que você está passando, se você é um crente de verdade e não está sofrendo por causa da sua própria negligência, se o seu sofrimento é um sofrimento que, de fato, vem do fato de você ser fiel a Deus, saiba que Deus haverá de suprir a sua necessidade e Deus fará com que o seu sofrimento glorifique o nome dEle. Foi assim com Jó, foi assim com Paulo, foi assim com Jesus Cristo, que sofrendo, especialmente no ministério, na parte final do seu ministério, ele foi à cruz e na cruz ele declarou que todo aquele sofrimento fazia parte deste projeto de Deus para salvar o seu povo dos pecados deles. A segunda questão que nós já sabemos também é que a maior ambição do crente não deve ser, irmãos, por poder, não deve ser por fama, não deve ser por posições. A maior ambição de um crente deve ser glorificar a Cristo em sua vida. O apóstolo Paulo diz no verso 20, a parte B, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Se eu permanecer vivo, Cristo haverá de ser glorificado pela pregação do Evangelho. Se eu for morto pelas mãos do Império Romano, Cristo também permanecerá glorificado na minha morte, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Paulo demonstra, meus amados irmãos, não ter medo
da vergonha pública de estar preso, porque ele sabia que a sua prisão não era resultado de um pecado. Então, ele não estava envergonhado da sua prisão. Paulo também não tinha medo da morte como consequência da prisão, embora, obviamente, nós podemos até imaginar da angústia do coração de Paulo, como o próprio Cristo também se angustiou lá no Getsêmani, chorando, vertendo sangue pelos poros, porque Cristo ali estava em profunda angústia por causa do período que ele sabia pelo qual passaria. Muito provavelmente Paulo aqui também estava tenso em relação a isso, mas não era uma tensão que o fazia fugir deste plano, deste projeto, porque ele sabia que a sua esperança não estava nas pessoas, na liderança, no governo. A sua esperança não estava nem sequer nele mesmo. A esperança de Paulo estava em Cristo Jesus. Por isso ele diz, Cristo será engrandecido. Quer eu permaneça vivo, quer eu morra. Isto revela, meus amados irmãos, nada mais do que um coração livre da idolatria, do sucesso, da sobrevivência. Paulo demonstra aqui que ele, embora tivesse preocupação legítima com o seu corpo, que todos nós devemos ter, porque nós devemos honrar o corpo que Deus nos deu, ele está nos declarando aqui agora que ele próprio não tem valor em si mesmo. O valor da vida humana só recebe, de fato, o seu quilate quando ela está ligada, vinculada a Cristo. Significa dizer que quando as pessoas morrem sem Cristo, elas não têm nenhum valor? Não, elas permanecem com o seu valor, porque elas são criaturas de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o crente, ao morrer, o seu valor é ainda mais engrandecido, e por isso mesmo o salmista diz que aos olhos do Senhor a morte de um santo é preciosa. Porque aos olhos de Deus não morre ali simplesmente um corpo, mas ali o corpo está morto por causa do pecado, mas há também agora a glorificação, há agora também a recepção desta vida, desta alma, na presença do próprio Senhor. Então, Paulo demonstra que honrar a Cristo na sua vida era a régua pela qual ele media cada decisão, cada cenário da sua existência. Quando nós declaramos, meus irmãos, que o nosso fim principal, o nosso objetivo principal é glorificar a Deus e usufruir dele, experimentar das suas bênçãos, o que nós queremos dizer é isto que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, a nossa vida ela não tem valor, senão em Cristo. Nós só temos valor porque estamos ligados a Cristo. A nossa vida em Cristo, ela se torna uma vida não mais nossa, mas uma vida que pertence a Cristo. O próprio Paulo diz no outro lugar, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, por meio de mim. A vida que eu tenho não é mais minha vida, mas a vida que eu tenho é a vida de Cristo. Por isso não é correto na vida cristã nós pensarmos em nós mesmos, sendo egoístas, sendo egocêntricos. Na vida cristã, nós devemos ser sempre altruístas, sempre pensando no próximo, porque a nossa vida não tem mais valor para nós sem Cristo e sem o outro, sem o próximo. O egoísmo, ele vem por causa da queda, por causa do pecado, que faz com que a nossa autonomia se torne mais importante do que o governo de Deus sobre nós. Mas quando nós nos convertemos pela palavra da verdade, nós agora percebemos que não há mais valor em nós intrinsecamente, senão por causa de Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós estamos também no outro, no próximo, porque esta é a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então Paulo sabia que o amor pela sua vida não era um amor egoísta. Paulo não estava pensando em se safar da morte. Paulo não estava pensando aqui em fugir dos problemas para salvar a sua pele. Não.
Paulo está pensando aqui nas pessoas. Paulo está pensando no tanto de gente que receberia o evangelho de Cristo por meio da sua vida. Paulo está pensando coletivamente. Paulo está olhando para o sofrimento dele como um instrumento de Deus para trazer as pessoas a Cristo. Repare, meus amados irmãos, portanto, que o que o apóstolo quer nos ensinar é que Cristo deve, de fato, ser o ponto principal da minha vida, da minha decisão. Cristo deve sempre resolver os parâmetros, as regras, a régua de tudo aquilo que eu faço, de tudo que eu planejo. Nós não devemos, irmãos, ignorar a decisão de Jesus Cristo em relação a nada. Tudo na nossa vida deve ser respondido com a seguinte pergunta: o que Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar? Se nós aprendêssemos a responder esta pergunta para todas as coisas que fazemos no dia a dia, muito provavelmente nós erraríamos menos, pecaríamos menos contra o Senhor e honraríamos mais a Deus e viveríamos mais semelhantemente a Cristo. O problema é que nós pensamos sempre no nosso próprio coração, sempre no nosso próprio bem-estar, sempre no nosso próprio egoísmo. Mas Paulo está dizendo, irmãos, o que eu desejo de todo o coração, veja o início do versículo 20, a minha ardente expectativa e esperança, é de que em nada serei envergonhado, ou seja, eu tenho certeza que a pregação do Evangelho, ela prosperará. Quando ele está dizendo aqui não serei envergonhado, não é porque ele está com medo de passar vergonha. O que ele está querendo dizer é que a pregação do Evangelho, que ele agora fazia, inclusive na prisão, não seria envergonhada. Como disse o salmista, Senhor, não permita que sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Em outras palavras, nós devemos, irmãos, testemunhar o Evangelho de Cristo, de modo que o Evangelho de Cristo não seja envergonhado por nossa causa. Então, a pergunta que eu preciso fazer, e que os irmãos deveriam fazer, é a seguinte: na minha vida comum, eu tenho contribuído para que Cristo seja glorificado, exaltado, para que Cristo seja o centro, ou nas minhas decisões, na minha prática de vida, eu tenho sido um instrumento de vergonha para o Evangelho do Senhor. Este é um grande problema com o qual nós precisamos lidar. Se alguém olha para você, conversa com você, lida com você no dia a dia, o que ela pensará a respeito do Evangelho? Ela terá o Evangelho como o poder de Deus transformador no coração dos ouvintes, dos seus amigos, das pessoas que convivem com você, ou ela verá o Evangelho como algo vergonhoso? Ela verá você como uma pessoa da qual talvez ela dissesse: eu não quero ser membro da igreja em que o fulano é membro. Deus me livre, ser crente como fulano é crente. Se for para ser como fulano, eu prefiro ficar aqui mesmo. Qual tem sido, será, queridos irmãos, a visão que as pessoas com as quais nós convivemos têm do Evangelho de Cristo? Não de nós, do Evangelho de Cristo. Porque de nós, as pessoas podem ter a opinião que quiserem. Muitos tinham opiniões sobre Paulo. Tinha gente que gostava de Paulo, gente que não gostava de Paulo. Sobre nós, não há problemas. A grande questão é o Evangelho que Paulo pregava. Qual era o Evangelho que Paulo pregava? Certa vez eu ouvi um testemunho que foi contado por uma pessoa que eu respeito muito, que foi o reverendo Dr. Augustus Nicodemos Lopes. E ele contou, certa vez, sobre um testemunho que ele recebeu da filha do pastor batista Russell Shedd. Não sei quantos irmãos aqui já ouviram falar no Russell Shedd, um irmão muito famoso do mundo batista, reformado. Ele foi, inclusive, editor, muitos anos, da editora
Vida Nova, que é uma editora de linha batista. E, certa vez, numa conversa entre irmãos, a filha dele disse o seguinte sobre o pai, né? Ela disse: olha, eu tenho certeza que o meu pai é pecador. Meu pai é pecador. E eu sei que ele foi salvo pela graça de Jesus Cristo, porque senão ele não iria para o céu, não seria salvo. Mas eu não me lembro de uma ocasião de ter visto o meu pai pecar. Imagine uma filha falar isto a respeito de um pai. Pastor Russell Shedd, pastor batista, que já está com o Senhor, já faleceu há alguns anos. Por que será? Porque muito provavelmente este irmão, nosso irmão, decidiu viver uma vida de honra a Cristo Jesus, nas suas decisões, no seu comportamento, na sua vida familiar. E os irmãos que conviveram com ele davam esse testemunho. Eu tenho um amigo que também foi um parceiro do Dr. Russell Shedd, que é o pastor Jonas Madureira. Alguns de vocês aqui já conhecem, né? Já ouviram falar. Pastor da Igreja Batista da Palavra, lá em São Paulo. E o Jonas também falou isso conosco certa vez, na relação que ele tinha com o pastor Russell Shedd, ali na editora, antes de passar o editorial, né, para um outro grupo, depois que ele já estava mais velhinho. O pastor Jonas também falou sobre isso. Falou: olha, o Shedd, impressionante, é um santo, né? E, claro, irmãos, não estou dizendo aqui que esse nosso irmão não tinha pecados ou não pecou, não é nada disso que eu estou dizendo. Não estou querendo exaltar aqui a pessoa do doutor pastor Russell Shedd. O que eu estou querendo dizer é que, assim como Jonathan Edwards fez, ao elaborar as resoluções para a sua vida, Edwards elaborou um texto chamado Resoluções, em que cada frase começa assim: eu resolvo. E aí ele dizia o que resolvia. Eu resolvo ler a palavra de Deus todos os dias da minha vida. Eu resolvo, eu resolvo. Escreveu resoluções. Assim como estes irmãos, nós também podemos fazer isto. Nós também podemos corrigir os nossos pecados, corrigir os nossos erros, e podemos nos ajustar diante do Senhor, para que as pessoas vejam a nós mesmos? Não. Para que as pessoas dignifiquem o Evangelho de Cristo Jesus. Para que as pessoas temam o Evangelho que nós pregamos. Como a rainha Maria, da Inglaterra, que disse certa vez que temia muito mais as orações de John Knox do que dos exércitos inimigos. Eu tenho muito mais medo das orações daquele rapaz lá do que dos exércitos inimigos. Quer dizer, o evangelho que nós vivemos deve ser um evangelho impactante, meus irmãos. Falo isto a começar de mim, por ver a minha fraqueza, a minha fragilidade. E faço com que também nós todos desejemos de todo o coração uma vida como a de Paulo, que depois de convertido pela graça do evangelho, ele sofreu no seu corpo todas as consequências de levar Cristo ao mundo. E por isso, então, ele diz: seja Cristo engrandecido na minha vida e também na minha morte. E por último, meus amados irmãos, o verso 21, que é o verso talvez mais conhecido, né, de todo este capítulo, quem sabe até mesmo de todo o livro de Filipenses, que é: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu me lembro sempre de uma frase que foi dita por uma pessoa, um ex-pastor, que hoje, infelizmente, está fora do Evangelho, até nega o próprio Evangelho, mas ele disse certa vez algo que me impactou naquela época, e eu trago isso na mente, não é? Há muito tempo. Ele disse certa vez o seguinte, que só existe uma boa razão para viver quando se tem uma boa razão para morrer. E só existe uma boa razão para morrer quando se tem uma boa razão para viver. Ou seja,
Só vale a pena viver por algo pelo qual vale a pena morrer. E só vale a pena morrer por algo pelo qual vale a pena viver. Não vale a pena morrer por uma coisa que não tem valor. Se você tiver que morrer, morra por algo que tem valor. E ele pregava exatamente neste texto, quando ele disse essa frase: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo nos coloca aqui diante de um dilema. De um dilema. Porque os soldados romanos desejavam matar Paulo. Mas Paulo está dizendo, olha, é lucro a minha morte. Porque se vocês me matarem, o evangelho vai crescer mais ainda. Mais ainda. Se vocês me perseguirem e me matarem, aí vai ser pior para vocês. Porque as pessoas vão se levantar, movidas pela minha morte, e elas vão pregar o evangelho. Se eu ficar vivo, eu vou continuar pregando. Então, quer dizer, tanto faz. Se vocês me deixam vivo, eu vou pregar. Se vocês me matam, as pessoas vão pregar o que eu preguei. Então, nós chegamos agora num limite aqui que vocês não têm mais o que fazer, a não ser compreender que a força do evangelho é imparável. O evangelho vai crescer, vai continuar. Seja o que for que vocês façam comigo. Quer me deixando vivo, quer me matando, a igreja sempre avançará. Então, o terceiro e último ponto é a nova identidade do cristão, ela transforma o nosso olhar sobre a morte, a respeito da morte. Você olha para a morte agora não mais como um fim, no sentido de término, mas você olha para a morte como um fim, no sentido de propósito. Você olha agora para o morrer não mais como uma ruptura com você próprio, mas você olha para a morte como o lugar de encontro com Cristo, o lugar de encontro com o Senhor. A morte deixa de ser uma perda para o cristão e passa a ser um ganho, porque a morte agora leva o crente à presença direta com o seu Senhor. Paulo quer mostrar para esses irmãos que, muito embora eles talvez ficassem tristes pela possibilidade da sua morte, que é o que nós veremos na sequência desse trecho, até o versículo 26, muito embora eles pudessem ficar tristes, ficariam mesmo, porque estavam perdendo um grande amigo, um irmão em Cristo. Mesmo tristes, eles deveriam saber que a sua morte, a morte de Paulo, não era o fim, o término, não era a perda de tudo, pelo contrário. Paulo estava ali agora, meus irmãos, carimbando o evangelho que ele sustentou e pregou. A morte, portanto, em Paulo, não é um final de todas as coisas, não é um sofrimento. A morte seria, sim, libertação. Não a libertação platônica, de a alma saindo do corpo, porque é ruim, mas uma libertação no sentido de que agora nós estaremos juntos com o Senhor. E este é o maior sentido da vida. É quando este mundo fica pequeno demais para nós e nós precisamos morrer. Como uma criança que está no útero materno, chega um momento em que o útero se torna pequeno demais, porque o mundo em que ela está não a comporta mais. Assim também nós crentes estamos neste mundo, mas chega um momento em que este mundo não nos comporta mais. O mundo não é mais o nosso lugar de habitação. Deus não quer mais que nós fiquemos restritos pelas coisas deste mundo. Então Ele nos chama para um universo maior. E ao invés de pensar que morremos, nós nascemos, assim como a criança que sai do útero materno e encontra um mundo maior para que ela possa conhecer. A morte é isto para o crente. E ela só tem sentido se for em Cristo. Porque fora de Cristo, a morte é dor, é sofrimento, é afastamento, é inferno. Fora de Cristo, é tudo perda. Então, o que Paulo quer dizer é, irmãos, continuem pregando o evangelho da graça, porque é isto que importa.
Porque mesmo que vocês sejam mortos pelo exército romano, pelos guardas pretorianos, vocês estarão imediatamente com o Senhor. Por isso, para os cristãos que vivem o Evangelho, morrer com Cristo é uma grande vitória. Nós vamos ter, mesmo na era do Novo Testamento, muitos irmãos que morreram por causa de Cristo. Talvez a história mais impactante, além dos apóstolos, do próprio apóstolo Paulo, que muito provavelmente foi decapitado, nós tivemos outros irmãos que também foram mortos de maneira muito cruel, como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Tivemos também Policarpo, aquele senhor, pastor da igreja de Esmirna, aquela que é citada lá no Apocalipse, já com 86 anos de idade, foi queimado vivo diante das pessoas. Tivemos também o caso de uma mulher chamada Perpétua, que foi amarrada atrás de um touro muito bravo, para que o touro pudesse circular na arena e ela fosse se debatendo, virando, e foi estraçalhada pelo pisar do touro e também pelas batidas constantes. Muitos e muitos irmãos e irmãs que morreram por causa do Evangelho e até hoje morrem. Muitos e muitos irmãos e irmãs que até hoje morrem por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivos, irmãos. Nós estamos vivos. E o que é o Evangelho para nós? Se esse Evangelho não mudar tudo na nossa vida, qual sentido faz? Que vida é esta sem o Evangelho de Cristo? Você acha que há valor na sua vida sem o Evangelho de Cristo? Ou levando o Evangelho de Cristo meia boca, tentando, quem sabe, usufruir dos benefícios do Evangelho, mas sem um real compromisso com o Evangelho? Nós não sabemos do futuro. Não sabemos se seremos perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho. Não sabemos o que será do nosso país. Se teremos guerra um dia, se não teremos. Se seremos perseguidos por sermos cristãos, se não seremos. O fato é que nós devemos pensar a vida à luz do Evangelho. Porque se Deus fizer com que nós soframos em algum momento, quer individualmente, quer como igreja, por causa do Evangelho, nós devemos estar preparados para, assim como Paulo, entender que só vale a pena morrer por alguma coisa pela qual valeu a pena viver. Policarpo, quando teve a espada do soldado apontada para o seu coração, o soldado perguntou para ele: você ainda tem chance de negar a este Cristo? E ele já estava todo ali apanhado, ele apenas levantou a sua espada e colocou no coração, como se dissesse: pode matar, eu não vou negar o meu Cristo. E, aliás, as palavras dele finais foram: em 86 anos, Deus nunca me abandonou, eu não vou abandoná-lo agora. E ele foi morto, publicamente, queimado, vivo ali. Muitos irmãos passaram por isso. Recentemente, na Guerra da Coreia, guerra famosa, nós tivemos, das duas Coreias, o movimento comunista da Coreia do Norte contra o movimento da Coreia do Sul, matou muitos cristãos. Em Montes Claros há um pastor, reverendo Lee Jong-hee, cujo pai foi queimado vivo pela Coreia comunista, pela Coreia do Norte, queimado vivo. Cristãos perseguidos ao longo do mundo, em torno do mundo, queimados, presos, mortos à espada, por serem cristãos. Queridos irmãos, este é o Evangelho pelo qual nós devemos viver. Sofrer é bom? Claro que não. A gente quer sofrer? Claro que não. Não somos masoquistas, né? Vamos sofrer. Não, não é isto. Mas se tivermos de sofrer por causa da verdade do Evangelho, que Deus prepare o nosso coração para que saibamos que a morte por Cristo é justificada pela vida que nós tivemos com Cristo. Que Deus nos dê graça, coragem, fervor, para que, assim como Paulo, possamos declarar que seja engrandecido, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça.
Vamos ficar de pé e vamos então orar. Vamos orar, depois receber a bênção e cantarmos o amém. E assim encerrarmos, né, o nosso culto a Deus nessa noite. Depois os irmãos estarão assentados, apenas para que possamos dar algumas breves recomendações e avisos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra não nos deixa sem instruções a respeito do que significa o verdadeiro Evangelho. Então, que o Senhor nos dê graça para que possamos nos tornar cada vez mais cristãos que amem o Senhor acima de todas as coisas, a fim de que o Senhor mesmo nos prepare para as batalhas que enfrentamos ao longo de nossa vida. Pai, seja qualquer o sofrimento pelo qual nós estejamos passando, se há aqui algum irmão, irmã, que porventura esteja sofrendo, sobretudo por ser crente, que o Senhor, em nome de Jesus, possa trazer consolo a este coração e também trazer o verdadeiro vigor espiritual para que esta pessoa entenda que este sofrimento pode ser um instrumento do Senhor para que o Evangelho do Senhor seja ainda mais dignificado. Que nós aprendamos a usar os nossos momentos de sofrimento para louvar o Teu nome, ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, que o Senhor nos dê um coração grato, porque só o fato de estarmos vivos neste dia já demonstra que as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, porque nem isso nós merecíamos, mas a Tua graça que nos deu vida neste dia já é suficiente para que possamos engrandecer o Teu nome e louvar o Senhor. Então, que o Senhor agora nos leve para casa com este sentimento, que nós aprendamos a dar graças ao Senhor pelo que temos recebido da Tua parte, porque sabemos que isto é graça, Senhor. E ajuda-nos também a dizer isto a outras pessoas, para que as outras pessoas também aprendam que os sofrimentos pelos quais elas passam talvez seja um momento em que elas possam refletir a respeito da sua condição em relação ao Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, ajustando-se em seus comportamentos e assim, ó Deus, voltando-se para Ti. Dá-nos então, ó Deus, também uma boa noite de descanso, uma boa semana. Cuida, ó Deus, de cada um de nós, das nossas famílias. Livra-nos, ó Deus, de tentações. Livra-nos de cair, livra-nos de pecar contra o Senhor. E que, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Evangelho do Senhor seja glorificado por nosso meio, Senhor. Que a nossa vida durante esta semana possa glorificar o Teu nome e, ao mesmo tempo, alegrar-se no Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus é que nós Te pedimos estas bênçãos. Amém. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, podem se assentar? Eu queria inicialmente agradecer a presença dos nossos visitantes. Estou vendo ali a família presente. Meu filho. Uhum. Isso, a irmã Dalva, né? Está apresentando. Fala os nomes, por favor, dona Dalva. Eles próprios também. Hã? Idervan. Bianca. Carla, minha nora. Isso, e seu preto, né? Não é racismo não, viu, irmãos? É porque é preto mesmo, que todo mundo conhece ele como seu preto. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo pela presença. Voltem outras vezes, né? Estamos aqui à disposição, sempre abertos para recebê-los, tá bom? Temos mais visitantes que estão aqui.
Não, visitantes pela primeira vez não, né? Mas graças a Deus a igreja cheia, não é? E louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Pega, por favor, uma Bíblia dessa aí para mim, senhor Edson. Irmãos, eu tenho aqui em mãos, obrigado, viu, senhor Edson? Eu tenho aqui 3 exemplares desta Bíblia, porque eu pedi recentemente, né? E alguns irmãos até me pediram. Eu tenho aqui 3 exemplares. Eu sei que às vezes os irmãos, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. Então, essa Bíblia aqui, na editora, ela está por R$ 113. Eu olhei no site agora, ela está com desconto R$ 98. Só que eu consegui um desconto, né, ao comprar, por ser pastor, a gente acaba tendo um desconto maior. Então, eu posso repassar para os irmãos por R$ 70, tá certo? Que é o valor que a gente, né, não tem lucro nenhum, é só mesmo o repasse do desconto que a gente tem, né, que é um desconto que eles nos dão. A editora não dá desconto em Bíblia, a editora dá desconto em livros, né, mas nas Bíblias o desconto é mínimo. A gente é que consegue, com alguma facilidade, né, a gente acaba conseguindo. Então, eu tenho 3 aqui. Tá? Se algum irmão quiser, não precisa nem me pagar agora, depois faz um Pix, a gente acerta. Se algum irmão quiser, seja para si ou para presentear, eu tenho 3 aqui, vou deixar a Aninha, filha, se você puder. Pega aqui para mim. A Aninha pode ficar ali fora, se alguém quiser, ou ali atrás, né? Minha secretária. Ali, ó, filha. Irmão Tiago, chega aqui, por favor, para que você possa dar aqueles avisos. Sim, irmão Edson. Claro, pode vir. O irmão Edson vai falar aqui. Já acabou? Uai, então não chegou nem na... O irmão Edson vai dar uma palavrinha e o irmão Tiago vai avisar os irmãos a respeito das decisões do conselho, sobretudo da Assembleia Extraordinária que nós teremos, né? E também do andamento da nossa construção, tá certo? Pela manhã ele falou, mas alguns irmãos não estavam presentes. Então, é bom que nós falemos agora também para contemplar aqueles irmãos que estão aqui agora à noite. Irmãos, é sobre a nossa responsabilidade de não envergonhar o Evangelho. Eu lembrei só no testemunho com a irmã. Alguns dos irmãos aqui vão lembrar que foi no trabalho da SAF, que a irmã passou no dia, eu achei tão importante. É o seguinte... Um irmão sempre convidava o seu vizinho para ir com ele ao culto. E ele, de tempo em tempo, ele convidava esse vizinho e dizia assim, hoje eu não posso ir porque eu estou lendo um livro. Aí aquele senhor continuou insistindo em sempre convidar aquele vizinho, para ele sempre, ele tinha a mesma resposta, hoje eu não posso ir porque eu estou lendo um livro. E um dia... Depois dele terminou de ler o livro, né, ele resolveu ir com o irmão na igreja. E foi lá, ele ouviu a mensagem, segundo o testemunho, ele ouviu e aceitou, e daquele dia em diante ele passou a ser um servo de Deus. E aí, esse irmão, né, esse crente que convidava aquele vizinho, ficou intrigado, porque perguntou, escuta, mas e aquele livro que você sempre estava lendo quando eu te convidava? Meu irmão, aquele livro era a sua vida. Eu estava lendo a sua vida. Então, depois que ele terminou de ler a vida do irmão, né, ele resolveu ir na igreja. Então, irmãos, a responsabilidade de nós não envergonharmos o Evangelho. Então, dependendo do que aquele moço, aquele vizinho, achasse na vida daquele irmão, ele não viria. Então, a nossa responsabilidade de não envergonhar o Evangelho, né? Porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Né? Só passar para os irmãos essa... Irmãos, boa noite. Então, só repassar aqui alguns avisos. Vou relembrar aqui, terça-feira, reunião de oração MP, está sob a responsabilidade do irmão Nelson. Quinta-feira, estudo bíblico.
na última reunião do Conselho, o Conselho definiu a Assembleia Geral Extraordinária, né, prevista e agendada para o dia 9 de novembro, para eleição de um presbítero e 2 diáconos, em virtude aí do vencimento dos mandatos dos nossos irmãos aí, presbítero Emerson e diáconos Neemias e Wilson. E o planejamento é com as indicações a partir do dia 5 de outubro até o dia 26, né, e todo aquele processo aí até o dia da eleição da Assembleia. E neste dia também da Assembleia, consta também na pauta o registro da doação do lote à Igreja Presbiteriana do Bairro Independência, né? Como foi dito aí pela manhã, é necessário aí este registro, né, esse ato administrativo aí para a regularização documental da igreja, que está nesse processo aí de registro, creio eu, né? Registro lá, e a gente precisa fazer esse registro aí. Como eu disse pela manhã, né, a gente está querendo tomar de volta. Brincadeiras à parte, né, irmãos? Mas a igreja precisa, então, fazer essa regularização lá. E também lembrar as sociedades a respeito do mês de outubro, né, que é o mês que nós comumente utilizamos aí para as eleições das novas diretorias, né, das sociedades. Os irmãos aí ficarem atentos. E também sobre a reforma da igreja, como foi dito, nós, graças a Deus, aí assinamos o contrato aí com a empresa Rase Engenharia. Eles virão agora na próxima semana para conhecer o ambiente aqui, né? Eles trarão aqui as equipes que vão executar aqui a obra, né? Para conhecer e também apresentar aí o cronograma físico-financeiro, né? Que é o projeto de execução e pagamento da obra, né? Então a gente prevê aí o início das obras para a próxima semana, se Deus quiser. Então continuemos aí em oração. E lembrar os nossos visitantes, né, que nós estamos aqui por causa dessa reforma, né, que vai acontecer, se Deus quiser, iniciar aí na próxima semana, né, que tem uma previsão de 60 dias para execução. Aí. Se Deus quiser, meados aí de novembro, né, final de novembro, aí nós que estejamos retornando para lá, né, se Deus quiser. Tá bom? Sim, departamental da SAF no próximo sábado, né, às 17 horas, lá no terraço, né? Vai ter um chá da primavera, não é isso? Então a SAF convida toda a igreja para participarem lá deste trabalho com as nossas irmãs. Tá bom? Deus abençoe e boa semana a todos.